Noite a todos, boa noite, vamos chegando. Hoje o encontro é muito importante também, né? Nosso terceiro encontro falando dos 10 maiores traumas da humanidade. E esse nosso encontro é o encontro que a gente vai falar sobre a ânsia de morte. Bem-vindos, vão chamando as pessoas que vocês amam, vão chegando, vamos lá. Isso, vamos chegando. Marisa, boa noite, bem-vinda. Muito bom, vamos chegando. Vou conversando com vocês a respeito, um pouquinho, fechando aí um pouquinho o nosso último encontro, né? Onde nós falamos um tanto sobre a importância da gente dar uma olhada na qualidade de pensamentos e emoções. O quanto nós repetimos pensamentos que são altamente destruidores. Né? Venha, bem-vinda, Maíra. Bem-vinda, Maíra. Muito bom. Venham, aproveitem, vão chegando. Aproveitem para convidar as pessoas. Convide seus queridos, seus amores, pessoas da sua rede, seus clientes que podem ouvir e saber como é importante, né, esse processo terapêutico que você faz, ou como a gente pode mudar, modificar as situações quando a gente tem clareza, né, sobre o que é que está acontecendo, o que faz com que eu me sinta assim, como eu repito tantas vezes determinadas frases durante a minha vida, acredito naquilo, passo a acreditar, né? Então eu quero pegar aqui o finalzinho do nosso último encontro, né, em que nós falamos da nossa mentira pessoal. Isso é muito importante, porque muito dela é que são raízes, né? Porque a ânsia de morte, ela é como se fosse uma árvore, com um tronco e com muitas ramificações. Então nós podemos dizer com certeza que muitas coisas começam lá no comecinho da vida, em que nós fomos respirar, e aí a gente pode lembrar que antes mesmo do nascimento, né, na hora da concepção, gestação, parto, e aí no momento que a gente nasce, que a gente vai fazer as primeiras respirações, a gente traz para o corpo, imprime essas memórias e a gente continua repetindo no dia a dia, na nossa vida. Um segundinho. Eu acho que eu tô com muito calor. Então, eu vou ligar aqui o ar-condicionado pra gente ficar bem. Então, gratidão por vocês estarem chegando. Vão chamando. Ó, fez sentido? Vocês lembram, a semana passada, quem participou da semana passada, nós fizemos algumas afirmações, nós também olhamos para algumas mentiras pessoais, né? Algumas frases que a gente ouviu a vida inteira, sentiu a vida inteira, se não falou, ficou disfarçado durante a vida numa atitude sua, que a gente pode dizer numa identificação, não vou nem falar de uma máscara, mas no quanto a gente ficou identificado, né, naquelas frases, eu não posso, eu não consigo, eu sou inadequado, me sinto inadequado, né? Tudo isso é muito importante, a gente fazer uma retrospectiva para entrar na ânsia de morte, ânsia inconsciente de morte, tá? Então vamos lá. Vão chegando, vão chamando. Lu, venha! Que bom, Luca, bem-vindo. Então vamos lá. Deixa eu dar uma repassada aqui com vocês no que nós falamos da mentira pessoal, muito rápido, tá? Pra gente alinhar, deixar o pessoal chegar e a gente continuar com a ânsia de morte. A mentira pessoal, então, vou ler bem rápido. Ela geralmente é reforçada por inúmeras memórias conscientes ou inconscientes. Vamos lembrar disso. Que são incorporadas durante a vida e geralmente ela começou lá na pré-concepção, como estavam meu pai e minha mãe, como estava o mundo no momento, tá? E isso vai se repetindo desde a nossa primeira respiração até mesmo no nosso corpo,
né? Como o nosso corpo vai se desenvolver, se ele vai ficar atarracado, longo, se vai doer aqui ou ali. Olha isso, tá? Então, nós nos identificamos com isso porque é como se fosse uma verdade. Por isso que é mentira, pessoal, tá? É como se fosse uma verdade. Então, tá. Fazendo com que nós nos sentimos... O tempo todo a gente vai acabar se sentindo incapaz de, né, de nos reconhecer como a luz que somos, como seres divinos que somos. Por isso eu tô fazendo essa retrospectiva. Todo o nosso movimento é da gente realmente lembrar onde é que começou da gente não viver plenamente, de não ter saúde, né? Então, nós estamos vendo que a primeira coisa é o afastamento desse eu divino que nós somos, desse reconhecimento, desse valor, né? E a gente vai se sentindo pequenininho perante as coisas, ou ainda acreditando mesmo que aquilo tudo faz parte da nossa realidade. Ok, vão chamando o pessoal e vão chegando. Então, nós nos identificamos com as dores, com a falta de valor e nos tornamos ou acreditamos que somos incapazes, né, de ser imagem e semelhança de Deus. Lembram? Pronto. Ficamos então na dualidade entre o bem e o mal, sou isso ou aquilo, e a gente vai repetindo e repetindo, sempre nos separando da divindade que somos. Pronto, vamos lá, chegando. Então, o mais importante do nosso último encontro, tudo foi muito importante, é de saber que nós fizemos afirmações e também observamos quantas frases faziam sentido pra gente de que nós falamos e eram as mentiras pessoais, né? E era a nossa mentira pessoal. Ao nascer, muitas vezes, nós nos esquecemos, né, sobre a nossa verdade ou sobre a nossa natureza divina. Isso é muito importante. Muitas vezes, então tem um vídeo lá no Insta que uma pessoa maravilhosa, a Lu, fala assim, eu tava com saudade de mim. Eu tava com saudade de mim. Então, quantas vezes a gente sente saudade da gente? Então, pare, respire um pouquinho e veja se você tá com saudade de você. Como é que é a saudade? Parece que tá sempre faltando alguma coisa, né? Tem um buraco existencial. Tá bom. Então, o momento do parto, é bom que a gente grave isso, né? Que no momento do parto, muitas vezes, a gente vai cristalizar algumas memórias. Então, e a gente lembra que eu falei lá no comecinho, e eu posso trazer para vocês sempre que vocês precisarem, é só me pedir. A gente vai mandar para vocês. Catarina, bem-vinda! Nós vamos lembrar que isso tudo pode cristalizar durante o nosso nascimento, e é muito importante a gente lembrar do nosso roteiro de nascimento. Por quê? Pra gente, só de olhar, eu quero que vocês saibam disso, só da gente falar, só de vocês ouvirem de novo e de novo, que a sua natureza é uma natureza muito além da sua mentira pessoal, é muito importante. Sua natureza divina é muito além da nossa ânsia de morte, tá? Então, tá. Então, a gente vai lembrar que a pré-concepção, concepção, gestação e nascimento podem cristalizar. O bebê pode vivenciar e co-criar com os pais a dor, o desamparo. É isso que a gente precisa lembrar do nosso último encontro. Então, passam pela experiência, né, das pessoas que estão presentes ali na hora do seu parto, na hora do parto com a nossa mamãe, pela experiência de um nascimento doloroso, de um nascimento difícil, né? E a vida aí passa a ser dolorosa e difícil. Lembra disso? Nós ouvimos de quem isso, né? Nós vamos sempre lembrar com muito amor da luz da nossa mãe e da luz do nosso pai, porque se nós sentimos, eles sentiram primeiro o desvalor, eles sentiram primeiro as dificuldades, o quanto a vida era difícil e o quanto a vida podia ser dolorosa. Por isso nós às vezes repetimos isso. Isso é muito importante para o nosso próximo passo, que vai ser a ânsia de morte, tá? Por isso eu tô fazendo essa retrospectiva com vocês. Nós vamos falar hoje bastante sobre a ânsia de morte. Então tá, dessa forma, enquanto o bebê está respirando, ou enquanto nós estamos respirando no momento do parto, nós já estamos sentindo esse pensamento, ou agregando, respirando, imprimindo esses pensamentos dolorosos e negativos
no nosso corpo físico, inclusive, tá? Então vai ficar pensamento, emoção, ação. A gente nem sabe porque age de uma determinada forma, tá? Ok, sem botar culpa em pai e mãe, porque eles estão só representando tudo que eles viveram. Eles só deram o que eles têm. E aí, a nossa missão é de ser, é de lembrar que nós somos esses seres maravilhosos na Terra, tá? Que nós somos imagem e semelhança de Deus, de que nós somos, e nos nossos pais também, é que nós estamos no processo de sermos mestres em treinamento, de lembrar aqui agora quem nós somos, de lembrar aqui agora que estamos trazendo o céu para a terra. Essa é a nossa grande missão. Por isso a gente está falando sobre tudo isso de novo e de novo e de novo, tá? Para descobrir como é que pode mudar isso. Porque a gente só ouviu falar, não é possível mudar. É só assim, eu não consigo, não posso, né? A gente aprendeu que impossível, né? Então eu vou até falar uma coisa que eu acho desafiadora, mas eu acho bom a gente lembrar que a gente pode, como somos mestres em treinamento, tudo isso que nós falamos no último encontro, os exercícios, é pra gente afirmar e lembrar. A nossa essência sabe quem é. Nós sabemos, lá no coração, nós sabemos quem somos. Então a gente vai falando, olhando e falando, isso é uma mentira, pessoal. Isso realmente não faz parte do meu movimento agora. Porque se eu penso isso e sinto isso, eu preciso de verdade lembrar que é uma mentira, pessoal. E essa é a nossa parte. Essa é a nossa missão. Nosso propósito é ser a luz que somos. Então, a nossa missão é olhar e falar, isso não sou eu. E descobrir como ter força, porque a maior parte de nós fala assim, não, eu não tenho como. Não, eu já fiz de tudo. Não, gente, não mesmo. Nós temos que treinar todos os dias. Nós temos que nos lembrar todos os dias do amor que somos, da paz que somos, da beleza que somos. Isso é o nosso trabalho. Né? E aí, irradiar como um sol, entrar nos lugares como uma bênção, como um grande milagre naquele lugar, tá? Ok, então, vamos lá. Então a gente pensou no corpo, estamos lembrando aqui da mentira pessoal, porque é muito fácil, né, a ânsia de morte nascer da mentira pessoal, tá? Olha isso, muito importante. Tá, pensamentos suicidas, pensamentos negativos tão dolorosos, né? Que traz aquela impressão de que o que eu tô fazendo aqui é porque a gente tá lá na mentira pessoal, tá? Então tá, vamos lá, coisas que... então essas coisas fizeram a gente cortar a respiração, isso é muito importante. Respirar diferente, respirar menos, respirar superficialmente. E nós precisamos voltar a respirar. A gente precisa voltar a aprender a respirar de novo, tá? Porque é essa possibilidade de respirar. Bem-vinda, Camelos! Essa possibilidade de a gente respirar é que dá a possibilidade... Aliás, essa possibilidade de respirar é que traz de volta pra gente a nossa essência. Traz de volta a consciência sobre essa essência. E aí, clareza mental sobre quem você é. Clareza mental para realizar as coisas como você veio para realizar, como eu vim para realizar. Deixa eu ver aqui para não perder. A respiração, então, quando a gente respira, a gente tem vida. Quando a gente respira, a gente sente mais criativo. Quando a gente sabe respirar. Quando a gente respira de forma superficial, é bom lembrar que tem a ver com as mentiras pessoais, que tem a ver com a possibilidade de sofrer quando respira. Quando respira, está representando o que ficou impresso ou o que nós carregamos como impressões. Olha isso. Então aí a gente para de respirar. A gente tem a impressão de que se respirar, eu vou sentir aquela dor. Lá do comecinho da vida. Eu vou sentir a dor da minha mãe, agora que a gente sabe que a dor não era nossa. Olha que delícia, né? E que também não era da nossa mãe e do nosso pai,
tá? Vamos lá. Isso tudo passa a fazer parte do nosso dia a dia. Isso a gente precisa lembrar. Quando a gente se perguntar por que eu tô repetindo isso, essa programação, por que eu tô sentindo essa dor de novo, por que eu tô pensando assim de novo, a gente precisa treinar mesmo, precisa aprender a respirar direito, precisa fazer as purificações, tá? Leonard Jar chama de purificação espiritual. Eu chamo de purificação também espiritual, mas purificação, porque quando você respira, não tem lugar, você respira luz, não tem lugar para repetição de pensamentos negativos. Não tem, eles não caminham no mesmo espaço. Olha isso, tá? Ok, então as nossas memórias celulares vão mudar, vão receber novas informações, né? Você veio, eu vim pra gente viver algo muito novo, muito diferente. Então, esse espaço, quando a gente cria esse espaço, uma energia mais alta ou uma vibração mais alta, né? Porque o pensamento é energia, mas pensamentos de alta qualidade, eu vou criar algo de alta qualidade, eu vou me conectar com aquilo que eu realmente sou. E aí eu vou co-criar isso, e não a dor. Ok, então a gente para de co-criar os padrões, né, e programações familiares que levam a gente a ter doenças, que levam a gente a... Ai, não vou falar isso de novo. Eu ia falar para vocês das memórias. Lembram das pessoas que tiveram pensamentos suicidas, tá? São pessoas que estavam totalmente desconectadas. Estavam numa dor tão grande no corpo inteiro, era só um corpo de dor, tá? Então se as pessoas puderem expressar a luz que são, se elas tiverem oportunidade de viver a luz que são, não tem lugar, não caminha junto no mesmo lugar, tá? A bioquímica é realmente diferente. E sem contar que eu não tô aqui com vocês só para convencer vocês e a mim mesma de que nós somos, né, seres humanos num corpo humano, quer dizer, seres divinos num corpo humano na Terra. Não é só para repetir isso toda hora, é para falar por que será que a gente não está vivendo isso agora. E mais que isso, se o meu serviço é ser luz, é trazer consciência para o planeta, é por isso que eu tô aqui com vocês, não é por outro motivo. 2023 é um ano que a gente precisa vivenciar a espiritualidade que nós somos. Aliás, o ser espiritual que nós somos. Nós somos espirituais e cósmicos. Não dá mais para viver diferente. E aquilo tudo que a gente está conversando aqui agora vai refletir com certeza no campo informacional da humanidade, né? Nós não queremos mais, como o Rupert Sheldrake falou, né? Não queremos mais comer batata com terra, não queremos mais viver uma vidinha qualquer. A gente precisa se reconectar com a sua essência, não é comigo, é a sua essência. E a sua essência, a minha, nós vamos transbordando. Nós somos um milagre nesse planeta, de verdade. Nós somos expressão do sucesso de Deus, mas do nosso sucesso, porque a gente queria. Nossa missão era trazer luz e estamos aqui, né? Trazendo essa luz. Ok, então a gente pode mudar sim essas programações. Isso é muito importante, tá? Porque a mentira pessoal isso nunca vai mudar. Nós mudamos a nossa programação quando mudamos pensamentos. Mesmo quando conseguimos respirar, a gente muda pensamento naturalmente, tá? Então, meu convite é para que vocês aprendam a respirar mesmo. Venham comigo em janeiro. Do dia 11 ao dia 20 de janeiro, nós vamos nos encontrar. O encontro foi maravilhoso. Tudo que eu falar é muito pouco. Então, se tiverem oportunidade, a gente nunca se dá oportunidade, né? De cuidar da gente com amor. De ter 10 dias de purificação. De 10 dias em contato com a natureza. Com uma natureza exuberante de verdade. É um lugar que eu falo que é um santuário ecológico. É maravilhoso, só é bom. Então a gente precisa de oportunidade para se reconectar, para parar de sentir saudades do céu, para parar de sentir saudades quando é que a fonte vem me buscar. Tá bom? A gente tá aqui para viver isso agora. Então eu vou continuar aqui.
Então, para superar tudo isso, nós usamos, muitas vezes, isso é muito importante, nós vamos usar mecanismos às vezes de compensação. A gente vai fazer de 80, não vai parar um segundo eu tô fazendo purificação, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo, a gente não para fazer uma sobrecompensação. Mas também a gente tem que lembrar que às vezes a gente fez isso por autodefesa. Por favor, sem cobranças exageradas, sem punição, sem culpa. Nós vamos fazer essa jornada sem culpa, tá? Que bom, Fernanda, nós vamos, já. Gente, é muito maravilhoso. Um encontro de 10 dias, não quer dizer assim, eu fiz tudo. Não, meus amores, eu fiz um encontro de 11 dias com o Leonardo. Depois eu fiz vários outros encontros de 10 dias. Eu nunca vou parar, tá? E com vocês, nossa, nesse julho de 2022, eu tive a certeza, eu nunca mais vou parar. Nunca mais, tá? Então nós fizemos muitas coisas como autodefesa. Então eu tô voltando com vocês para falar assim, por que tem uma mentira pessoal? Porque eu me identifico com eu sou assim e sigo por uma autodefesa. Por quê? Porque os nossos ancestrais sobreviveram de alguma forma, mas isso serviu para eles. Determinadas crenças, determinados padrões de pensamento negativo ou qualquer outra coisa só serviu para a época deles, não serve pra gente. Sheila, bem-vinda. Ângela, bem-vinda. Saudades demais. Então, isso é muito importante, porque foi uma tentativa. A gente usou isso até hoje, porque foi uma tentativa de trazer equilíbrio. Porque tem algo dentro de nós que fala, aquela saudade que eu falei, que fala, não dá para viver uma vidinha qualquer. Não dá mais, tá? Agora, em 2023, menos ainda. Não dá, tá? E reconexão. E não dá pra falar assim, eu sou um ser espiritual e aí eu não trago pro mundo. Não, você tá encarnado. Eu também. E nós escolhemos trazer pro mundo. Nós escolhemos co-criar com Deus na Terra. De mudar mesmo muitas coisas, de criar algo novo, tá? Que linda! Tá bom. Quando construímos esse espaço de confiança, que é o espaço da respiração, que é o espaço da conexão, da autoconexão, da lembrança, de lembrar que você é mestre em treinamento, você é um ser de luz, é mestre em treinamento, já é uma luz graduada, como diz a Fernanda nos cursos dela, como diz a Vaiana, né? Nós somos seres de luz graduados. Estamos aqui realmente para mudar. Eu não estou falando de 3.000 anos atrás, eu estou falando agora, em 2022, 2023, é agora. A gente está mudando tudo, tá? E pode ter esperança. A esperança não está aí porque é uma mentira pessoal também. Nada vale a pena, tá? Não é sua. Tá, então quando nós construímos nesse espaço, que é o que vocês têm comigo, com um terapeuta que faz renascimento, ou lá no retiro, são 10 dias, 10 dias, em que o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia você confia completamente, porque é entre você e Deus, é entre você e a sua essência. É maravilhoso, você só tem todo o apoio para que tudo aconteça da forma mais elevada, da forma mais amorosa, porque são novas impressões, né? Então a gente vai diluindo essa mentira pessoal. Olha isso. Mesmo porque não tem mais espaço para as duas coisas caminharem juntas. Lembra disso? Tá, então aí torna-se natural dissolver. Você não precisa ficar lá, isso aqui, eu tô fazendo isso. Eu tô dissolvendo essa crença. Não, a gente, principalmente para Theta Healers, nossa, que delícia que é quando a gente faz o trabalho de crença e aí a gente respira. Aí não tem pra ninguém, porque dissolve naturalmente. E naturalmente você entra em contato com a sua natureza divina. Ok. Ainda da mentira pessoal. A mentira pessoal pode trazer sérios impedimentos pra gente. Muitos. Impedimentos pra nossa felicidade, pra nossa realização pessoal. Eu tô falando tudo isso porque foi uma introdução na semana passada. Saber um pouquinho sobre o que era
a mentira pessoal. E agora é saber o que causa, né? E também o que eu posso fazer. Bem-vindo, Guru. Bem-vindo. Tati, bem-vinda. Então, amores, a gente tá aqui para lembrar quem nós somos de verdade. Então, para isso, nós precisamos, sim, de algumas ferramentas de amor, de novas impressões. Tá? Então, nós tivemos impedimentos sérios. E é importante, pega lá da semana passada todas as leis, as mentiras pessoais e as leis eternas, né? Pega a mentira pessoal e dá uma olhada nela, o que é seu de verdade, não é seu. E a gente vai criar novos mecanismos. Na verdade, nós vamos aprender a dissolver isso com amor. Não dá para ser diferente, tem que ser com amor. Tá, eles tiveram a razão no passado, mas agora não serve mais, lembra? Então, dissolvemos e aprendemos a desarticular a mentira pessoal. Isso é muito importante. Porque quando a gente desarticula, a gente não vai para a ânsia de morte, não vai para uma sensação de que nada vale a pena, então a doença pode vir. Isso a gente desarticula quando a gente entra nas sensações em que nós podemos saber de verdade para que a gente está aqui, tá? Então a gente lembra que nós somos uma bênção por onde passamos. Desarticulou uma mentira pessoal, tá? E aí é de treinar. A gente não acorda, tem que espreguiçar, não tem que alongar o corpo, abre os olhos, escova os dentes, treino, né? Pequenininho, mamãe falava pra gente, escova os dentes, não queria, e a gente corria atrás das crias, vamos escovar, é treino, né? Treino. E agora a gente tá falando de um treino que vai fazer com que a gente consiga a real motivação pra vida, tá? E viver em harmonia. Qual é a nossa real motivação? Olha, de verdade, é quando a gente percebe que pode viver em harmonia com a nossa natureza divina e com o planeta e com aquilo que a gente está criando no planeta e viver o sucesso, imagina o sucesso pessoal, profissional na Terra, tá? E aí sim, a gente começa a fluir novamente, né, nessa corrente da vida. Experienciamos o êxito com tudo que a gente faz. É muito importante a gente lembrar disso. Quando respiramos, restauramos realmente o fluxo da vida e a verdade que você é, ou seja, a sua lei eterna. Quem é você de verdade, né? O que você está fazendo aqui? Então nós desbloqueamos, desobstruímos, né? E aí você pode entrar em contato com a sua fonte maravilhosa, com a fonte divina, com a sua fonte. Você vai ter clareza. Quem é você? Sempre. E aí, uma vez que você tem clareza, nunca mais esquece. Não tem como, nunca mais esquece, porque você se reconectou. Não é mais uma criança, um bebê que acessou aquilo e imprimiu, né? Ok, então substituímos naturalmente, né, a nossa mentira pessoal por a nossa lei eterna. E aí, a gente vai lembrar que a mentira pessoal, ela é como quem eu temo ser, tá? Grava isso. Quem eu temo ser. Os mecanismos de sobrecompensação vai fazer com que a gente finja que é alguém. Eu sou assim. Eu sou dura. Eu sou inflexível. Mentira pessoal, tá bom? Aconteceu que por um tempo isso serviu, te manteve vivo, mas você não é isso. E às vezes te enrijece tanto que quebra, né? Quebra por dentro, fica vazio e não sabe por quê. Perdeu a vontade de vida. A lei eterna surge quando você sabe quem é, quando você sabe quem realmente é. Pronto, agora eu vou entrar com vocês na mentira pessoal. Ok, deixa eu só fazer um segundo. Respirem, só por um segundo, por favor, respirem. Quem assistiu a última live, lembra de todas as frases que nós falamos.
que a gente lembra que doíam, que eram frases desafiadoras. Eu não sou bom, eu faço mal, cheguei na hora errada, nossa, tanta coisa. Mas ao mesmo tempo você está inspirando e expirando. Deixa o ar sair completamente. Inspire de novo e deixa o ar sair completamente, com toda a paz. Lembre, lá no seu coração, na sua bússola, a paz e a harmonia de ser quem você é. E aí lembra da sua lei eterna. Você é uma bênção nesse planeta. Você é impecável aos olhos da fonte. Você é de grande valor. Só poderia ser por ser quem é, exatamente. Ok, então respire gostoso. Lembra quem você... E lembra um pouquinho agora o que você quer criar. Crie. Aí, de olhos fechados, o que você quer criar. E aproveite, se você, hora que me ouve, mas isso, vou criar de novo? Uau, mentira pessoal, tá aqui para criar algo bom, algo melhor. Eu nunca consigo, mentira pessoal. Pare um pouquinho, respire. Isso não é seu, isso não é meu, não era dos seus pais. Respire o que você quer criar, mesmo que pareça bobo. Imagine, sinta a alegria de criar. Sinta a alegria de simplesmente, às vezes é uma coisa simples, de simplesmente caminhar pela rua se sentindo seguro, segura, se sentindo um sol que irradia por onde passa, que irradia paz. Tenha certeza de que nesse instante nós estamos irradiando paz, amor, para o planeta todo. Nós somos um, tá? Tá, agora a gente pode entrar na ânsia de morte. Ok, vamos lá? Depois, se vocês tiverem perguntas, vocês deixam lá as perguntas e a gente vai responder para vocês. Ok, tem aqui a Andréia, bem-vinda, ser de luz lindo, ser de luz, sorriso lindo, olhos lindos, meu Deus. Só me lembro de você com muito amor. Bom, ânsia de morte. Será que eu passo rapidinho pelos 10 maiores traumas da humanidade? Eu acho que depois vocês vão ler lá. Leiam na descrição, eu coloquei todos eles. Pode ser? Então nós vamos dar continuidade aqui com a ânsia de morte, tá? Ânsia de morte, ela está enraizada na crença de que a morte é inevitável e está fora do nosso controle. Vocês lembram um dia que eu falei assim, nossa, eu sentia uma dor de cabeça e eu falava, Deus me leva embora. Mas era uma dor de cabeça que não tinha como explicar. A vontade era mesmo, olha que eu sempre fui uma pessoa feliz, mas quando eu sentia essa dor, a única coisa que vinha era, Deus, você pode me levar, por favor? Então, mas era a dor que a minha mãe sentiu na hora do parto, por todo o medo que ela estava sentindo. E aí a vontade de não continuar aquela dor, né? Na verdade, toda vez que nós pensamos em morte, ou que alguém deseja, ou que alguém tem pensamentos de morte ou pensamentos suicidas, é porque ela está totalmente desconectada da luz que é. De se sentir completamente amada, valorizada, porque quem se sente amado, valorizado, tem tudo, não falta nada. Então, esse amor começa com a gente, de lembrar que a luz que eu sou, eu posso me amar completamente e posso amar o outro completamente, ok? Então, vamos lá. Então, ela está enraizada nessa sensação, nessa crença de que a morte é inevitável. E aí a gente adoece fácil, morre mais cedo. Meu pai morreu com 40 anos, provavelmente eu morro com 40 anos, principalmente se for um homem. Quando esse homem tem filhos, e aí o filho está naquela idade em que ele perdeu o pai, ele acha que vai morrer também.
vai reproduzir a morte e a doença da família. Pensamentos também, pensamentos suicidas, pensamentos muito dolorosos, negativos, tá? Eles vão, geralmente, é uma repetição de uma tradição familiar, olha isso. E aí a gente sabe que nunca é só familiar, né? Vem aí de mais de 3.000 anos, né? A história da humanidade foi muito desafiadora, mas desde que Jesus passou por aqui, é pra gente lembrar que nós somos feitos de amor, nós somos luzes. Uma gestante está sempre em estado de graça, e nós precisamos retomar esse estado de graça, lembrar quem nós somos, né? É uma estrutura, isso é muito importante para nós, tá? É uma estrutura psicológica que contém pensamentos muito destrutivos, emoções destrutivas, memórias humanas destrutivas. É muito importante a gente lembrar disso. Geralmente não é seu. Eu quero muito que a gente lembre disso. Não é nosso. Às vezes até parece de tão identificado que nós estamos. Porque passamos por situações tão desafiadoras. E aí reproduzimos situações para afirmar isso, para validar isso. Passamos por situações de abuso, passamos por situações de humilhações, de não ter valor algum, de desaprovação parental, e aí a gente acha mesmo que é aquilo. Então, para que aquilo? Né? Nós não somos isso. Bom, é a soma de muitos hábitos que a gente mantém sem perceber. Hábitos e pensamentos. Mas eu vou falar um pouco de hábitos. Né? A ânsia de morte tem a ver, olha só, uma família inteira que toma Coca-Cola. E toma Coca-Cola, e na mesa tem sempre um garrafão de 3 litros. 3? Não sei se tem garrafa de 3 litros. Mais de 2 litros. E aí, vocês viram como eu sei bem disso, né? Então, o que eu quero dizer é que tem determinadas ações que a gente repete e que levam as pessoas a morrerem por falta de condição de saúde, né? Então, eu tô falando do corpo físico agora. O que eu como, o que eu faço, coisas que eu faço com o meu corpo que me machucam, né? E que são tradições familiares. A mãe fazia, o pai fazia. Então, eu posso ir ao excesso do estresse. Eu posso trabalhar sem parar. Eu só paro quando eu tô desmaiando, tá? Tô falando de coisas que podem ser simples como essa e coisas muito graves como determinados alimentos que todo mundo é obrigado a comer, ou que todo mundo entendeu que aquilo é um alimento saudável, né? Por exemplo, vou falar de pães, né? Hoje a gente sabe fazer pães maravilhosos, mas por muito tempo, agora eu tô falando dos últimos anos, vamos falar de 150 anos, de 200 anos, 300 anos, mas principalmente 100 anos, em que as farinhas, elas a gente passa por muita química no açúcar, na farinha, e aí essas tradições de vamos fazer pão, e eu vou fazer porque minha avó fazia, porque meu pai fazia, e fica a memória afetiva, né? Mas a gente tá morrendo junto. E fuma, por exemplo, então eu falei, ainda é difícil falar do pão, né? Eu amo comer pão, mas hoje eu tomo um cuidado enorme com que tipo de pão eu vou comer, né? Se é uma farinha orgânica, da onde veio, olha isso, né? Então, mas eu também tô falando, por exemplo, da ânsia de morte que provavelmente a minha mamãe tinha e que eu escapei, não precisei passar por ela, que foi, por exemplo, de fumar. Ela não conseguia parar de fumar, porque para ela era uma identidade de sucesso, porque o papai dela foi um homem de sucesso, então ela começou a fumar com 12 anos para fazer parte, para se sentir forte como o papai dela era, tá? Olha isso, então nós entramos um pouco no que é do físico, mas que sempre vem junto com memória afetiva,
né? De se sentir forte. É assim mesmo que eu vou me sentir forte? Leona, bem-vinda. Tá bom. Então, deixa eu ver aqui Tá. Então, nós falamos, esses pontos da ânsia de morte são muito importantes para todos nós, viu? Então, a soma dos hábitos, de pensamentos também, que nós falamos bastante de pensamentos. Então, posso dizer que a gente pode ouvir o começo da nossa live e quem está entrando agora pode ouvir a live anterior, que são vamos imaginar sempre, né, as mentiras pessoais, que são pensamentos muito destrutivos, muito de baixa qualidade vibracional, tá? Mas ele tá falando aqui, Leonard York falou sobre a ânsia de morte, a primeira vez que eu ouvi falar foi Leonard York falando sobre a ânsia de morte. Ele fala que são pensamentos realmente de energia muito baixa, de autodestruição, de destruir o mundo, de destruir tudo, de se destruir. Então, eu tô falando ainda um pouco além do que nós falamos nas mentiras pessoais. Vocês percebem? Tá? Pare um pouquinho, respire e veja que pensamentos são realmente destrutivos. E aí a gente pode lembrar sempre, né, que isso também vem com ações, né? E aí eu falei um pouco do corpo físico disso, né? Então, herdamos isso tudo. Não vamos julgar nossa família, mas herdamos da nossa família, do campo hereditário, né, do nível hereditário, mas também é muito importante a gente lembrar disso, quem tem filhos, da cultura em que a gente está inserido. Nós eu entrei em contato, fiz contato com uma pessoa maravilhosa que fez um estudo lindo no Brasil. Eu acho que ele não entrou tanto, ele veio contar sobre, mas para o mundo, ele foi descobrir como as pessoas viviam por mais tempo e felizes. E aí ele descobriu os rituais que as pessoas faziam, como elas se sentiam na vida, tá? Então, a cultura é muito importante. A cultura que a gente está inserido e que traz todos esses aspectos de pensamentos e emoções que levam a gente a ser autodestrutivo. Olha, de novo, tá? Nós estamos inseridos em numa cultura que muitas vezes tem pensamentos que são profundamente autodestrutivos e que te leva a acreditar que aquilo é bom e que aquilo é importante e que só dessa forma você conseguirá ser bem sucedido e que só dessa forma você conseguirá fazer parte desse sistema, tá? Então vamos prestar atenção um pouquinho nisso e fazer em casa o que será que eu faço ou tento fazer com que meus filhos reproduzam e que é insano. É sério, é insano. Leva o jovem a querer se autodestruir. E no Japão, por conta da inteligência, por conta de pensamentos que se eu não for realmente um gênio, eu prefiro a morte. Tá? Por quê? Porque, de certa forma, não só aquela sociedade, mas os pais, se não for um sucesso, não vale a pena a vida. Sucesso já é você, né? Nossa existência é a prova do sucesso. Nossa existência é a prova do sucesso. Tá? Então, ambientes também. Ambientes em que estamos inseridos. Porque tem a coisa da cultura e tem a coisa dos ambientes. Que aí eu volto a falar das memórias afetivas ou do ambiente. Por exemplo, um ambiente escolar. Quando que a gente imagina que um ambiente escolar pode ter pensamentos, ações que são profundamente autodestrutivos? Pare e pense, tá? Sempre teve. É que a gente precisa mudar tudo isso muito rápido. Nós temos professores maravilhosos, pedagogos maravilhosos. Nossa, eu tenho a sorte grande de conhecer pedagogos maravilhosos, professores lindos, que eu sei que fazem um bem danado para as crianças, mas eu sei e atendo o professor que está assim no limite da dor, no limite. Então, muitas vezes é um ser de luz tão maravilhoso e muitas vezes fala: eu não quero mais essa vida, porque eu não quero mais ver o que eu vi no meu bairro.
Eu não quero mais ver o que aquela criança passou. Eu não quero mais ficar calada e eu não posso falar nada, tá? Então, olha isso, ambientes. Ok. A respiração e as afirmações, elas podem de verdade converter esses pensamentos. Gente, isso é muito importante. Eu não vou cansar de falar que em 2023 nós estamos entrando numa fase que eu diria que é o impulso natural de poder vir a ser. Sabe, o impulso natural? Tem a força do planeta, a força dos outros planetas, a força do universo, a força de Deus para que a gente viva isso que a gente veio viver na Terra. Mas a gente precisa de oportunidade, a gente precisa fazer as afirmações, limpar os padrões, limpar mesmo, é limpeza. Tá? Eu não gosto muito de falar limpeza porque dá a impressão que a gente está sujo. Não, mas a gente pode dissolver aquilo que não serve mais. Com amor, com muito amor, sem culpa, sem... Porque essa semana até eu atendi uma pessoa que falou assim, Estelinha, eu sinto uma culpa tão grande que dá a impressão assim, que se eu mudar mesmo isso, então a minha vida não terá nenhum valor, não terá sentido. Olha isso, gente, isso é muito sério. Claro que tem sentido, cada segundo da sua existência tem todo sentido. E principalmente quando você desperta. Esse despertar é estar acordado aqui agora, né? Ter uma consciência plena, né? E viver num estado de consciência plena é de olhar mesmo o que foi do passado e o que eu posso ser, e o que eu posso, na verdade, o que eu sou e o que eu posso deixar dissolver. Não me serve mais. Serviu para minha família, serviu para o povo, mas agora não serve mais, tá? Então a gente está nesse lugar. Deixa eu ver se trabalha numa escola. Oh, sua linda, Lúcia. Está um desafio, meu amor, cada vez mais com os nossos pequenos anjinhos. Isso, então você é uma luz. Lúcia, você é uma luz nesse lugar, não esquece disso nunca. Nunca. Lá, lembra um espaço bem escuro e alguém acende um pequeno fiozinho, um pequeno fósforo. Você ilumina aquele lugar inteiro. Então tenha clareza sobre isso, Lúcia. Então, o que você faz? A sua parte. O que eu faço? A minha parte, de ser luz na Terra. De ser luz para os meus clientes. De ser luz lá no retiro para todo mundo. De trazer a possibilidade de cada um lembrar que realmente é luz na Terra. Mesmo. E que nós podemos co-criar, porque não é só lembrar. É saber para que vale a pena ser. Vale porque vai acontecer a harmonia, né? A harmonia, você vai voltar a lembrar quem você é. Você vai viver a sua natureza divina aqui na Terra. Ok. Então, para isso, nós temos as afirmações que nós fizemos no outro encontro e que nós fazemos, de certa forma, nós vamos fazer muitas vezes no retiro. Principalmente nesse retiro que nós vamos fazer dessa vez. Por quê? Porque o primeiro retiro, ele foi para aprender a respirar. Vocês vão aprender a respirar nesse segundo, mas esse segundo já tem um potencial a mais, que são as pessoas que já passaram pela experiência e que vão passar novamente. E que aí elas potencializam aquilo que elas são e a gente pode entrar nas afirmações. A gente pode entrar nos exercícios, né? De começar a olhar sem achar que está olhando para a sombra e mergulhar ou enfiar o dedo na ferida. Não, nós estamos prontos, fortes para poder transcender cada um dos itens que nós conversamos no último encontro aqui. Tá, então, as afirmações e a gente vai fazendo liberações, isso tudo vai convertendo a ânsia de morte em ânsia de vida. Mas a gente precisa fazer de verdade práticas contínuas. O que são práticas contínuas? Outro dia, a Vaiana fez uma live e a Fernanda Zambelli discutiu essa live comigo e foi maravilhoso. Andréia, bem-vinda, sua linda. A respiração realmente é uma experiência maravilhosa, muito consciente, muito linda, né? Tá, então, quando nós paramos para verificar, né, o que nós poderíamos fazer, né, para nós agora e pro 2023, para a gente estar melhor e melhor e melhor, a gente precisa praticar gratidão, compaixão, amor.
alegria. A gente precisa sentir durante o dia, pelo menos algumas vezes no dia, gratidão por algumas coisas. Então ela propôs três coisas que eu me sinto completamente grato. E eu faço isso todos os dias. E olha, eu faço isso há muitos anos. Muitos anos. Leonardo Dior fala que a gente vai ficar jovem. Aliás, tem uma ativação que a Fernanda fala, que a gente vai viver jovem para sempre. Eu adoro. E Leonardo Dior fala também que a gente vai fazer tudo isso, nós estamos a prática de purificação, a respiração, as afirmações, nós estamos vivendo a possibilidade de um campo de rejuvenescimento. É verdade, é envelhecer com saúde, gente, tá bom? A gente precisa envelhecer com saúde, senão não vale a pena a gente estar na ânsia de morte, tá? Então, hoje no nosso planeta, a gente vai falar muitas vezes, né? Que imagina, do jeito que tá, nessa cidade que eu vivo, cheia de poluição. Não é isso. Tá, tem uma coisa muito importante que eu quero passar para vocês também, que é assim, o que a gente faz, o que a gente pode fazer quando a gente entra numa emergência, tá? Hoje eu quero sair daqui com isso no meu coração, de ter falado, de ter compartilhado com vocês. Leonardo Dior fala, e eu amo fazer essa atividade do fogo, ele fala que quando a gente tá realmente com pensamentos repetitivos, ativando e captando o pensamento do meio, né? Fizemos uma viagem de avião ou num carro grande, uma reunião, um grupo grande que tá pensando coisas muito desafiadoras. Nós passamos por isso, né? Nós passamos por 2 anos de pandemia, onde tudo era medo de respirar, de morrer ou de perder alguém querido. As pessoas ainda falavam, vou perder alguém para Covid. Quem que a gente vai perder para Covid? Oh, meu Deus, imagine. Ainda teve agora as eleições. Então, nas eleições vem as lembranças, as memórias do desamparo, das coisas que saíram errado, né? De roubo, de traição. Olha só, ativa tudo de novo. Então, nossa missão é de verdade fazer alguma coisa que possa mudar isso. Tá? A atividade do fogo, de ter uma lamparina, de ter uma velinha ou várias velas, né? Por um instante, quando você percebe que esteve num lugar onde as pessoas tinham pensamentos muito baixos, ou de energia, né? De vibração muito baixa, ou ainda de ter que construir algo que era definitivamente incompatível com a sua natureza divina. Com o que você pensa sobre a vida, né? Tá? Então, o fogo. Fazer é simples. É ficar olhando para uma chama, para uma velinha, por alguns instantes. Você vai sentir que algo mudou, que algo melhorou. Os banhos. Banho. Um banho no mínimo por dia. Banho de tarde, um banho de manhã, ou assim que você fez uma reunião que não estava legal. Eu sei que parece desafiador, mas ele fala assim, que o grande milagre da modernidade foi a água encanada, que os mestres falam que eles tinham que andar quilômetros para tomar um banho de rio. E a gente abre a torneira e o milagre da água acontece, tá? Estou falando aqui que nós temos sim muitas possibilidades de acontecer, de dissolver, né? De ir dissolvendo o que precisa ser dissolvido, sem raiva, sem ressentimento, sem culpa, né? Porque eu tava falando agora mesmo pra vocês de uma pessoa que falou não valeu a pena, então minha vida não valeu a pena. Não, isso é culpa. Claro que vale, cada segundo da sua existência vale. Ah, sua linda, bem-vinda! Isabel, bem-vinda! Te amo tanto. Tá, então eu vou passar aqui para vocês mais um pouquinho. Então, ó, falei que quando vem esses pensamentos, né, tão desafiadores, controlando, fazendo com que a gente parece que não vale a pena estar nesse planeta.
Pessoas que a gente conversou e que tem pensamento suicida, acende mesmo, faz o fogo, faz as lamparinas. As lamparinas eu adoro, são aqueles flutuadores que duram horas ali na água e no óleo. Depois, se vocês quiserem, nós vamos colocar no Instagram também, tá? No Instagram. Tá bom, deixa eu ler pra vocês uma outra parte aqui. Então, ó, ficou claro, né? Que se a gente tá falando de coisas que são desafiadoras, né? Quando a gente só essa frase, ânsia de morte, é muito desafiador ouvir isso. Ressoa, dói no nosso corpo, né? Ai, que linda. Então, por que eu tô falando isso? Porque hoje mesmo eu vou fazer o fogo. Eu não vou dormir sem fazer o fogo, porque eu entrei em contato com muitos pensamentos, com muitas emoções, com muitas coisas que são desafiadoras, tá? E que dá a impressão de que a gente é aquilo. Então a gente muda a vibração, tá? Então, no mínimo, a dica de hoje é: tô perto de alguém que tem pensamento suicida. Meus pensamentos estão repetitivos, como se fosse obsessivos, né? Põe uma velinha, fala: Deus, traz toda a minha luz de volta, me lembra quem eu sou. Queima no meu campo todos esses pensamentos, eles não são meus, eu sei que eles não são meus. Então, o princípio desse trabalho eu sei que não é meu. Eu sei que são padrões, pensamentos, que são repetições de programas e padrões muito antigos, né? Familiares e do mundo, tá? Tá bom. Deixa eu continuar aqui com vocês. Ai, olha só que sério o que eu vou ler pra vocês. Ó, eu vou acabar rapidinho, tá? Pronto. Então, nós voltamos de volta quando a gente faz o fogo, quando a gente lembra que nós não somos esses pensamentos, a gente traz de volta a nossa ânsia de vida, a gente traz de volta uma energia, uma vitalidade e uma energia de altíssima qualidade, tá? Então nós precisamos fazer as práticas contínuas, o máximo que a gente puder. Isso vai fortalecer a nossa ânsia de vida. Deixa eu ver o que mais que é muito importante. Caso contrário, a morte criará a nossa morte. Olha só que horrível, eu nem queria ler isso. Acho que é por isso que eu nem encontrava. Então, pense isso. Caso a gente não cuide do que está pensando, realmente não determine: isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu. Quantos dias? Em dias desafiadores, quanto tempo ou dias? Ele fala que a gente vai sentir, perceber quanto tempo vai ficar. Como eu gosto muito do fogo, eu costumo deixar a minha lamparina durar 8 horas acesa, de fogo aceso. Mas a gente pode deixar uma velinha. Ele falou que um dia ele tinha feito uma viagem de avião e foi muito desafiador para ele. Ele colocou várias velas acesas. Aí ele foi se sentindo melhor e foi apagando. Se sentindo melhor e apagando. O que eu diria? Tome um bom banho. Um banho bem gostoso mesmo, quentinho, gostoso, em que o nosso corpo e a pele falem: ai, que delícia. E aí você fecha com água fria, um pouquinho só. Mesmo que você esteja indo dormir, deixa vir. Principalmente eu deixo na nuca. Deixa aquela água passar, deixa passar no seu rosto e vai descansar. Põe o fogo do seu lado. Não dá tempo? Tô trabalhando, tô estudando. Põe ali a velinha do seu lado. Põe a sua lamparina do seu lado, tá bom? E para quem não tem costume de meditar, é leve fazer o retiro? Meu amor, é muito leve fazer o retiro. Esse retiro foi criado para que seja leve, profundamente amoroso, respeitoso. Porque se é para ser matriz divina, tem que ter de verdade amor e respeito. É muito lindo, não tem como te falar. Se você entrar lá no Insta, você vai saber a experiência das pessoas. As pessoas são respeitadas, meu amor. Pode vir, Ana Paula, sem nenhum medo. Não é, Andréia? A Andréia falava assim: eu não consigo nem chorar. Coisa mais linda do mundo. E a Andréia
passou por uma experiência maravilhosa, né, Andréia? É levíssimo, não é? É maravilhoso. Tem que ser, tá, Ana Paula? Tem que ser. Não adianta essa história de falar assim, eu sei, gente, eu respeito, tá? Respeito mesmo como pode ser para cada um. Eu respeito cada retiro, cada pessoa que né, propõe o seu trabalho. Volta renascida, né, amor? É isso mesmo. Então, eu respeito muito, mas eu não posso mais acreditar que a gente cresce na dor. Não tem mais como. Em 2023 não dá mais para acreditar que a gente cresce na dor. A dor paralisa, a dor deixa a gente estagnado. E a gente precisa entrar em contato com isso para a gente florescer, para a gente transbordar de verdade, para ter consciência, para ter clareza mental, gente. A gente não imagina. Isso, volta mimada, né? Que linda. Não, volta se amando, volta tendo vontade de sentir mais amor, volta tendo E eu vou contar um segredo pra vocês. De novo, eu contei no comecinho, né? Eu nunca vou parar de fazer os retiros, eu nunca vou parar de participar, né? Ficar por 10 dias respirando, porque não são só 10 dias respirando, são 10 dias integrando com a natureza, com o alimento, com a fartura, com amor próprio, com uma egrégora de luz e de amor que não tem tamanho, não tem como explicar isso para vocês, tá? Só vivendo isso. Tá, então eu nunca vou parar. Onde fica? Onde será o retiro? Amor, é tão aqui pertinho. Quem é de Campinas vai ficar muito feliz. É em Itatiba, muito perto. Quem é de longe, vem aqui para Viracopos. Tem um monte de gente por aqui que chegou até Viracopos. Então veio gente do Brasil inteiro. E foi maravilhoso. O renascimento vai florescer o ser divino que você é. Isso mesmo, vai florescer. É isso mesmo. Amores, é isso. Então, deixa eu ver aqui o que é mais importante pra gente fechar e vocês não ficarem cansados, tá? Ele reforça aqui que se a gente tem esses pensamentos ou participa de reuniões em que as pessoas passam por isso, a gente sabe quem trabalha com isso, né? Quem trabalha no CVV, por exemplo, né? Então, passar um tempo exposto à chama. Provavelmente essa prática é uma prática tão simples, mas é uma prática muito eficiente e muito importante, tá? Olha que linda. Ai, amor, então venha de Minas Gerais. Veio uma mineira maravilhosa, que é a que tá na voz lá de um vídeo que tá no Instagram. Ela é uma mineira maravilhosa, uma engenheira, que hoje é uma terapeuta incrível, muito linda. Maria, que lindo, o anjo é lindo mesmo. Bom, eu tô quase acabando. Bom, pelo menos... e uma outra coisa que ele fala é pra gente participar o máximo que a gente pode dos seminários, é o que eu tô falando. Sempre que eu posso, eu vou participar. Então, eu fiz o primeiro módulo. Olha, de verdade, eu nem gostaria de chamar de módulo. Primeiro encontro, não, eu faria esse... o outro e o outro, não pelo tema, mas pela possibilidade de respirar e passar pela experiência que é única, que é sua e que não tem, a gente pode até colocar um tema, mas o que acontece é além do tema, tá? Lúcia, vieram pessoas de Floripa, de Minas, é isso mesmo, de muito longe. Deixa eu ver aqui. Então, uma coisa que ele fala, além dos banhos, o fogo, fica um tempo sozinho. Tá? Mas eu acredito que primeiro a gente precisa passar por uma experiência de limpeza, para depois querer ficar sozinho um pouco. Tô falando nos casos de ânsia de morte, né? Que a gente tá acessando um campo tão desafiador. Primeiro é de sentir o quanto você é um milagre nesse planeta. A sua luz é tão importante. É tão linda, cada segundo da sua existência é tão importante, tá? Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Então, essa purificação, recuperar minha energia, para você se recuperar e recuperar sua energia divina. Temporariamente, deixa eu só ver uma coisa importante aqui para vocês.
até que o seu estado mental e tudo regresse, a felicidade regresse, a vontade de vida regresse. Eu falei isso no começo, né? Quando a gente consegue, né, diluir esse pensamento, né, essa ânsia subconsciente de morte, a gente consegue superar de verdade muitas doenças, de verdade, muitos pensamentos nocivos, tá? Tá, a crença de morte que está além do nosso controle e nos faz infelizes. Então a gente vai diluir isso. Isso é muito importante. Ela tá além do nosso controle e a gente pode diluir. Olha só, tá? Feliz e voltar a ser feliz por estar aqui nesse planeta. Deixa eu ver, só mais um pouquinho. Pensar na... Tá, a gente precisa estar sempre consciente que a gente atrai, né, esses temas. Quando a gente está nesse movimento, a gente atrai pessoas que vão falar sobre esses assuntos, que vão falar sobre pensamentos suicidas, que vão falar de pensamentos autodestrutivos ou de destruição. E a gente precisa ficar, assim, alerta, com consciência. Assim, ui, se essa pessoa tá falando isso, eu vou respirar, eu vou fazer o fogo, eu vou fazer o banho, tá? Porque de alguma forma tá vindo para você cuidar disso, porque você ou tá forte e pode fazer, pode mudar o campo do seu lugar, do lugar onde você está, por exemplo, quem tá nas escolas, quem atende, tá? A gente pode mesmo. E de acordo com esses pensamentos e estilo de vida, nós vamos começando a adotar novos pensamentos e estilos de vida, tá? É verdade, você não quer mais saber quando você faz 10 dias de retiro, nossa, todo mundo pode contar pra gente. A gente não quer mais saber de viver qualquer vida. E a gente quer fazer de novo, e a gente quer manter. Só que tem uma força, essa egrégora do grupo, tem uma força incrível, né, Andréia? E aí a gente, na verdade, quando chega em casa, às vezes não consegue fazer. Consegue fazer o fogo, às vezes consegue fazer, mudar o alimento, né? Mudar o estilo de vida. Isso a gente vai conseguindo passo a passo, porque vai tendo cada vez mais clareza, mas cada imersão vai trazer mais potencial, cada imersão vai trazer realmente, porque você precisa sentir, né, a alegria, o amor, e você precisa respirar para isso, tá? É isso, meus amores, vou fechar com vocês agora. Se tiver pergunta, Karina, sua linda, que saudade de você. Bom, se vocês tiverem perguntas, se vocês não puderem participar do retiro, veja quem pode. Às vezes tem filho, às vezes tá preso no trabalho, não pode tirar férias porque tem prioridade quem tem filhote, né? Anjos, faz de tudo, só vale a pena viver se for assim, é verdade, amor, só vale a pena viver se for com amor, é isso. Então, se organizem, a gente se organiza para tudo, a gente fica doente e fica lá 15 dias, né, no hospital, às vezes em coma, às vezes tem que ficar em casa de molho. Antes disso, vamos cuidar da gente, vamos nos encontrar, vamos saber por que pode fluir em nós a alegria de viver, tá? Até mais! Bom, vou fazer uma meditação de finalização. Fonte criadora de tudo que é, abençoe da cabeça aos pés cada pessoa que está aqui e seus familiares, seus colegas de trabalho, seus trabalhos. Abençoe e coloque um filtro de luz nos celulares, computadores de quem disser sim, pode colocar. Leva seus anjos para cada casa, mais de um anjo, 4 anjos para cada pessoa de cada casa. Abençoe o carro ou o transporte dessa pessoa. Abençoe essa pessoa, que ela se lembre lá na pineal dela, a luz que ela é, no coração, a vontade de ser. Inspirem profundamente, respirem, deixe o ar sair completamente e imagine isso, imagine.
Imagine a parede da casa de vocês recebendo downloads de paz, de amor, de proteção, de eu tenho tudo, tudo na minha geladeira, a abundância, eu tenho tudo que preciso e posso materializar, manifestar todos os dias algo mais, porque eu sou co-criador, eu sou uma co-criadora, esse é o meu direito divino e eu tenho liberdade para isso, e a minha liberdade é inviolável. Sinta, perceba. Gratidão, Deus. Gratidão por cada ser humano que está aqui e pela luz que vocês carregam por todo lugar por onde passam. Gratidão por estarem aqui. Beijo. Até. Semana que vem nós continuamos. Tem mais. Eu não sei direitinho, mas eu acho que eu vou falar sobre trauma escolar. A gente conversa mais sobre isso, tá? Mas eu acho que eu vou falar sobre trauma escolar, que é algo que pega. Até, meus amores. Até. Até já já. Até bem breve. Vitória, sua linda. É possível cuidar de nós, ter tempo para nós sem culpa. Isso é muito bom. É importante a gente lembrar disso, que é possível cuidar da gente sem culpa, sem sofrimento. Isso mesmo. Até mais. É no xizinho que eu aperto. Encerrar o vídeo, certo?